Aqui estamos nós para mais uma participação aí no nosso Pergunte sobre a PIB-PB, e no momento nós estamos falando sobre os ministérios, e repetindo, né, o que eu venho falando sobre os ministérios. Ministérios são serviços que prestamos a Deus, mas que atende aos nossos irmãos ali do templo, né? E ao bairro, à comunidade, de uma forma assim específica. Hoje nosso convidado vai se apresentar agora, né? Falando sobre o ministério dele, o nome dele. Então eu convido o nosso querido irmão aí, que vai estar falando. Muito boa noite a todos, né? Um privilégio poder mais uma vez estar compartilhando um pouco, né, do que o Senhor tem feito na nossa vida. Meu nome é Eduardo Batista. Até os 14 anos, né, meu nome era só esse, né? Só Eduardo Batista. Demorei a ter na certidão um nome um pouco mais extenso, né? E agora Eduardo Batista Gomes Chaves. Alguns até brincam, né, porque eu sou da denominação Batista e dizem que eu sou Batista 2 vezes, né? Batista no nome, Eduardo Batista, e Batista também na denominação. Estou, né, pastor batista da primeira igreja batista da Praça da Bandeira. Muito batista, né? Eduardo Batista, pastor batista da primeira igreja batista da Praça da Bandeira. E esse é o assunto de hoje, né? Falar sobre o ministério pastoral. E aí responderei algumas perguntas e uma interação aí com a nossa querida irmã. Nosso querido pastor não quis falar que era o pastor para ficar nesse suspense mesmo, para ele poder fazer essas primeiras partes, falando quem é realmente. Né? Se eu falasse, é o pastor, pronto, aí acabar a surpresa, né, de quem é. Então, nosso querido pastor Eduardo, que está ali conosco já há um tempo, ele vai falar mais sobre isso. E eu gostaria de saber, então, do pastor Eduardo, nosso pastor, né? Nós falamos também pastor-presidente da nossa igreja ali, local, né? E então eu queria falar um pouquinho sobre o tempo, né? Pastor, falar um pouquinho sobre o seu tempo ali, que já está aqui na nossa igreja, um pouquinho sobre a sua história ali no nosso templo ali. Tá bom? Essa primeira parte aí. Amém, né? Assim que eu comecei, né, a minha caminhada com Cristo, eu recebi uma mensagem, né, em um culto, né, que nós estávamos assistindo, e era Josué, capítulo 1, versículo 9. E o culto era sobre missões. Achei bastante interessante, né, que de vez em quando esse tema vem, essa lembrança, né, vem à minha memória. Josué, capítulo 1, versículo 9 diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E era justamente uma temática de missões, né? Missionários sendo enviados, era uma campanha de missões, envolvendo missões, e a preletora, né, ela estava com muita propriedade, né, dizendo para todos nós, que estávamos ali assentados nos bancos, né, que Deus poderia te capacitar para algo grande, para algo especial. E a gente fica se perguntando, mas como assim Deus me preparar para algo especial? A gente já tem o trabalho, de que Deus vai fazer da nossa vida? E foi passando um tempo, fui me afirmando, né, na igreja, fui me afirmando na leitura da palavra, na aplicação, justamente na escola bíblica dominical, né? E a irmã começou falando sobre o ministério da EBD, né, que é a escola bíblica dominical. Como eu aprendi, como eu aprendo, e certamente aprenderemos, né, na maior escola do mundo. E certa vez o professor, né, que estava dando aula, ele falou assim: Eduardo, eu acho que você leva jeito para esse negócio de dar aula. Semana que vem tu vai dar aula da EBD. Mas aí só tinha eu, né, a minha namorada ainda, né, minha agora esposa, né, irmã Egenildo. Só tinha eu, a minha namorada, que era a irmã Egenildo, e o professor, né? E ele falou assim: não, mas só vai dar aula só para a gente só, então é só para você mesmo, né?
para mim, que sou o professor, e para a Ednilda. Eu falei, não, vou aceitar esse desafio sim. E aí me dediquei por demais na semana, muito nervoso, e dei a minha primeira lição na escola bíblica para nós três, né? E a partir dali a gente começou a desenvolver algo especial em nós, né? Uma busca diferenciada. Daí a gente deu várias aulas, a irmã Ednilda também deu algumas aulas, né? Sobre a nossa primeira caminhada, né? Na palavra de Deus. E a história na primeira Igreja Batista Praça Bandeira é uma história hoje completa, né? Nós fomos batizados no mesmo dia, né? Levamos, né, a Ednilda, né, no tempo minha namorada, né, para a igreja, né, para nos aproximarmos um pouco mais de Cristo. Tivemos um encontro, né, real e genuíno com Cristo. Fomos batizados, né, na primeira Igreja Batista Praça Bandeira no mesmo dia, né, 31 de dezembro de 2007, e uma marca, né, para a gente. No outro ano seguinte, nós noivamos, passou mais 2 anos, nós fizemos o nosso casamento, né, com o pastor João Vieira, pastor da primeira Igreja Batista Praça Bandeira. Então, nós batizamos, casamos, fui enviado para o seminário, e já tinha feito um curso, né, sou graduado em matemática, né, professor de matemática, então tinha feito já uma faculdade, e a educadora religiosa na época falou assim, poxa, você não quer se aprofundar um pouco mais com propriedade aí nesse conhecimento teológico? E eu vamos lá ver, né, como é que vai ser e tal. E sempre gostei muito de estudar, né, e não foi um desafio para mim ir para o seminário estudar. O desafio foi justamente entender que depois viria a ser pastor. E aí não tinha essa pretensão, né, embora Deus falava sempre conosco, né, mas às vezes a gente pensa que é a nossa vontade, né, e a gente às vezes pensa que pode não ser a vontade de Deus, né? Às vezes nós não entendemos bem a vontade de Deus. Fomos para o seminário, 4 anos de seminário, confesso que não foi tão fácil assim como eu pensei, né, estudar teologia, porque eu venho de outra área totalmente distinta, né, eu venho da área dos números, né, brinco que eu tinha dificuldade de fazer uma redação com 10 linhas, e teologia você tem que ler muito, né, tem que escrever muito, e aí foram 4 anos realmente de preparação, com 2 anos, né, no seminário, o pastor da nossa igreja, o pastor João Vieira, ele saiu da nossa igreja ficou sem pastor durante 6 meses, e já foi uma primeira experiência, né, ficamos ali, né, juntamente com os diáconos ali, assumindo ali, até ter um pastor interino. E aí entrou o pastor interino, o pastor Joatan José de Oliveira, nosso pastorzão, né, que nós temos um carinho muito especial por ele, ficou 1 ano. Entrou outro pastor, né, pastor Denilson, e enquanto isso eu estava cursando o seminário, não tinha pretensão ainda de virar o pastor, né, até porque ainda tinha uma jornada pela frente. O seminário acabou, a igreja ficou sem pastor, já estava sendo ordenado, né, pegar minhas datas aqui, né? O pré-concílio foi em 2015, né? E o concílio a consagração foi em junho de 2015. E aí a denominação batista preza muito por isso, né? Não é um ritual qualquer, não é uma coisa de qualquer maneira. Então, para ser pastor batista, nós precisamos passar pelo seminário, seminário normalmente de 4 anos, né? Um seminário que tem justamente a questão da graduação, né? Somos graduados em teologia, né, um nível superior, literalmente, e depois existe um concílio, né, é um pouquinho parecido com a prova da OAB, né, a diferença é um pouquinho que a prova da OAB muitas vezes é só teórica, né, e o concílio é justamente um debate, né, os pastores te perguntando, te questionando, vendo se você realmente sabe, mas principalmente testando o seu psicológico, né, vendo se você é uma pessoa tranquila, se você é uma pessoa serena. E aí passamos pelo concílio, fomos consagrados a pastor, e aí com essa oportunidade que Deus nos deu, né, viramos pastor-presidente, né. A igreja, ela é um organismo vivo, mas também é uma organização, né, também é um CNPJ, e o pastor-presidente justamente ele assina, né, e tem a responsabilidade sobre esse CNPJ, né, sobre esse título. Então, pela organização e pelo organismo que é a igreja, estamos pastor da primeira Igreja Batista Praça da Bandeira. Isso aí. Então, já falamos sobre o que é necessário, né? Ser um pastor na denominação. Seria a minha próxima pergunta.
precisa ter a formação, precisa passar por um concílio, né? Toda essa parte aí. E eu queria que você falasse um pouquinho o que na prática, assim, ali, dentro da igreja, né? O ministério pastoral. Perfeito. E para isso eu separei outro texto, né, da palavra de Deus, Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Efésios 4, 11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Então, o pastor é justamente pastorear, né? É cuidar do rebanho. Interessante que Deus, ele na sua sabedoria, ele deu, né, dons e talentos para cada um. Cada um tem, no mínimo, né, um dom e um talento. Difícil é descobrir, difícil é determinar, difícil é, muitas vezes, lapidar esse dom, né, que Deus nos deu. Às vezes, até hoje, nós perguntamos a algumas pessoas: você sabe o dom que Deus te deu? E aí as pessoas ficam meio na dúvida: será que eu sei? Será que eu não sei? Será que essa coisa que eu faço bem é um dom? Será que essa coisa que eu faço bem é um talento? Mas isso aí é para um outro momento, né? Estudarmos sobre dons e talentos. Nós vamos ficar com o 12, né? Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é justamente alimentar o povo de Deus. Trazer o alimento, levar o alimento para o povo de Deus. E quando nós pensamos em alimento, nós pensamos em comida mesmo, né? Se nós ficarmos um dia sem tomar café, sem almoçar e sem jantar, chega à noite nós estamos com o nosso corpo muito fraco. E às vezes a gente pode falar: mas eu fico 2 dias sem comer nada e meu organismo aguenta. Cada um tem um organismo, né? Cada um tem uma maneira de se tratar. E na igreja é justamente isso, uma das responsabilidades primárias do pastor, né? Trazer e levar o alimento para o povo de Deus. E aí é uma coisa gratificante por demais, né? Porque para levar o alimento, nós primeiro nos alimentamos, porque o alimento é a própria palavra de Deus. Então, o pastor pastoreia, cuida, zela, está ali o tempo todo, claro e evidente, né? Só existe um que é onipresente, né? Que é o nosso Deus. Então, o pastor não pode estar presente o tempo todo, né? Porque Deus já é o nosso sumo pastor. Deus tem cuidado de nós, e nós, a figura nossa, né, como pastor, justamente estar levando esse alimento, cuidando do rebanho, procurando, né, estar presente na medida do possível, procurando dar a atenção necessária, muitas vezes mais ouvir do que falar, às vezes falar, mas muito mais, né, ouvir. Então é uma tarefa que não é fácil, não chamo de serviço, né, é um privilégio, né, na verdade, que não é fácil, e estarmos ouvindo, né, o tempo inteiro, né, o que Deus quer para nós, para a igreja, para o rebanho, tentando aproximar, né, os familiares, tentando aproximar os cônjuges, tentando aproximar a todos, né, da presença de Deus em todo o tempo. Então, a minha última interação com o nosso querido pastor é sobre a sua experiência ali como pastor mesmo, né? O que você tem a dizer sobre essa experiência aí como pastor na nossa igreja, né? Como é lidar com as ovelhas assim? Para mim é muito prazeroso, né? Porque eu particularmente cresci com muitas das ovelhas ali, amadureci com muitas das ovelhas que nós temos, né, na nossa igreja. E aí tem um lado muito bom e tem um lado que é um pouco complicado, né? O muito bom é isso, né, que a gente conhece todo mundo. E o complicado é justamente por isso, né, que nós conhecemos todo mundo da nossa igreja, né? Nós estamos ali, vamos fazer 13 anos, né, nessa agência do Reino, e todos os novos que chegaram de 12 anos para cá nós já conhecemos, né? E todos os que estão antes, né, de 12 anos, né, já pegamos uma amizade muito forte, né? E realmente somos irmãos em Cristo Jesus. Lidar com o povo de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Porque são pessoas que são compromissadas,
são pessoas que sabem da sua responsabilidade, e aí esse é o grande desafio, né? Motivar essas pessoas a uma nova caminhada, motivar essas pessoas a continuar nessa jornada, né? Infelizmente, né? Durante esses tempos que nós somos membros da Primeira Igreja Batista Praça Bandeira, algumas pessoas saíram para outra denominação, algumas pessoas tiveram que viajar, e aí isso é um pouco complicado, né? Depois a gente está tanto tempo, né, com algumas pessoas, né? Algumas pessoas necessitam, né, ir para outro estado, para outra cidade, e a gente entende, né, também, mas eu, né, nessa situação que eu estou durante todo esse tempo, para mim é um privilégio muito grande fazer parte da Primeira Igreja Batista Praça da Bandeira. É uma igreja, como nós colocamos como tema, né, para a nossa vida, uma igreja relevante, uma igreja que busca fazer a diferença primeiramente na nossa vida, para depois nós compartilharmos isso para as outras pessoas. Então, para mim, fazendo 13 anos na nossa igreja, é um privilégio muito grande, né, ser pastor dessas ovelhas que nos amam e que nós muito as amamos. As amamos. Amém. Amém. A gente não queria que ficasse tão comprido, né? Mas é difícil não ficar, né, pastor? Com tanta história aí para contar. Ele até falou, vai ficar bem 1 hora, hein? Te entreguei, né? Mas eu também gosto de falar, né, pastor? Nós estamos juntos ali há 13 anos, né? Sou mais uma dessas que chegou por ali também, nesse período. Mas, então é isso. A gente agradece aí a atenção de quem está aí nos ouvindo, nos vendo. E a ideia é que vocês entendam um pouquinho mesmo da nossa dinâmica, do nosso aconchego, do nosso serviço, né? A ideia de apresentar o ministério é isso, né? O nosso serviço a Deus, em primeiro lugar, ao nosso irmão que está ali próximo de nós, né? E ao bairro, à cidade, ao município, ao nosso ao redor, né? E estaremos com novos aí, né? Novos ministérios trazendo. Temos mais alguns faltando para falar um pouco, para que vocês possam estar entendendo um pouquinho essa dinâmica. Eu sei que nem todos os que nos veem vivem dentro dessa rotina, né, essa dinâmica de igreja, então por isso é interessante. Também existem outras denominações, né, outras igrejas, vamos dizer assim, né, templos, que possam ser um pouco diferentes, né, como é que lidam esse trabalho aí dentro da igreja, ou fora da igreja, mas com a igreja como sede, né, vamos dizer assim, a igreja como a patrocinadora ou a incentivadora de algum projeto. Então, o ministério é basicamente isso, é um serviço que nós prestamos, porque a ideia não é estarmos isolados, né? Nós não estamos isolados do mundo, nós estamos no mundo. Então, esse serviço é prestado, em primeiro lugar, a Deus e a quem está próximo de nós, tá bem? Então, agradeço muito aí a participação e gostaria de... Pode falar. Antes de encerrar, né, esse aqui é um boletim, né, da nossa igreja, né, de 26 de março de 2016, né, que é justamente o boletim de posse, foi o culto de posse, né, da nossa igreja, né, guardo ele com muito carinho, tem tanto tempo assim, né, mas para mim é precioso demais, né. E culto de posse do novo obreiro, né, pastor Eduardo Batista, e agora já o nome completo, né, Eduardo Batista Gomes Chaves, 26 de março de 2016, né, foi o dia que nós assumimos, né, o ministério da Primeira Igreja Batista da Praça da Bandeira. Amém. Amém, isso aí. Eu também guardo essas coisas. Minha filha fala que eu tenho que diminuir um pouquinho minhas coisas. A Bíblia. É bom. Faz parte, né, da nossa memória e a gente olhar de vez em quando é muito bom. Tá bom? Então, pastor, eu vou então deixar que o senhor encerre, né? Eu vou fazer diferente hoje. Você então encerra
e dizer para quem está vendo a gente aí que semana que vem a gente estaremos de volta. A gente também não mudou, né? A gente vai continuar sexta-feira, tá bem? E para que vocês continuem aí, se tiver alguma dúvida, quiser entender, né? Querer entender sobre mais alguma coisa da nossa igreja, a gente está disponível, tanto deixando nos comentários, nós temos o WhatsApp aí, disponível na página do Facebook, nós temos o Messenger também, estamos sempre respondendo. Pode falar com a gente que a gente responde sim, né, pastor? Quero agradecer, né, a irmã Cristiane, né, por essa iniciativa, né, de estar convidando, né, pessoas da nossa igreja, dos nossos ministérios, né, para estar compartilhando um pouco, né, e isso é bom, né, para quem está dentro e também para quem está fora, né, entender um pouco da dinâmica. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, até uma próxima oportunidade. Se você mora pertinho de nós, venha nos fazer uma visita, né, ao templo, né, da Primeira Igreja Batista da Praça Bandeira, Rua Barão de Mauá, lote 10, quadro 81, Coelho da Rocha, Vilar dos Teles, São João de Meriti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.